Permitam-me deixar hoje a razão de lado e falar com o coração e com a alma. Com o coração e com a alma de quem hoje, neste dia, se sente em casa porque está em casa. Eu nasci nas hastes do movimento democrático brasileiro. Numa época, na década de 70, em que o autoritarismo e o regime de exceção não nos permitia momentos como este. Eu aprendi a arte da política dentro da minha casa. Eu escutava as conversas do meu pai com seus correligionários do MDB de então, tentando ouvir atrás da porta. As portas eram fechadas e eles falavam aos sussurros. Demorei para entender por que a minha infância e a minha juventude foi tão silenciosa. Porque a determinada hora da noite não se via mais gente nas ruas. Porque as nossas liberdades não eram absolutas. Aprendi na minha juventude a importância e o quanto é sagrado o direito da liberdade só garantido pela democracia. Mas aprendi mais. Aprendi que naquele momento foi precisa coragem e altivez de homens públicos do MDB, de tantos quantos se juntaram a ele, para poder romper o silêncio e resgatar a nossa tão sonhada dignidade através da democracia. Digo isso porque hoje, emocionada, o destino faz com que os meus companheiros do MDB me deem a mais honrosa e a maior missão da minha vida: ser candidata, pré-candidata à presidência da República do Brasil. Aprendi com vocês. Baleia, nosso querido presidente, em cujo nome cumprimento toda a executiva nacional. Aprendi com todos vocês, presidentes regionais que aqui se encontram, na figura, cumprimento do deputado Júnior Mock. Com o meu líder no Senado Federal, Eduardo Braga, com o líder da Câmara, Isnaldo, aqui fazendo um reconhecimento e agradecendo a presença de todos os deputados federais e senadores. Me permitam abrir uma única sessão aqui para citar o nome das minhas senadoras, minhas companheiras Rose de Freitas, Nilda Godin e Maria Elísia. Aprendi com todos vocês, os nossos queridos governadores que aqui estiveram, prefeitos, em nome dos quais eu cumprimento, em nome do Ricardo e do Melo. Gostaria também de dizer, e principalmente, que eu aprendi uma grande lição com a militância do MDB. Com o MDB, mulher, comandado pela presidente Fátima Pelares, minha presidente. Com o MDB afro, o MDB diversidade, o MDB ambiental, o MDB trabalhista, todos os núcleos do MDB aqui representados pelo Bruno, pelo Breno, pelo Nestor, pela Janine, pelo Maradona, Washington Maradona, espero não ter esquecido de ninguém. Eu aprendi com o MDB que missão não se escolhe, se cumpre. Aquele que escolhe missão no campo da política, no caminho da política, é porque se perdeu da política no meio do caminho. Política é arte de construção no coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Há 55 anos, sonho e coragem fez com que JK edificasse Brasília, gerando emprego, trazendo desenvolvimento para a região central, promovendo a integração nacional. Sonho e coragem. Uma nova arquitetura foi construída por homens e mulheres trabalhadores do Brasil. Hoje, o Brasil e Brasília precisa de uma nova estrutura, arquitetura política. Essa é a nossa verdadeira missão, a verdadeira missão dos democratas que aqui estão. E não só a verdadeira missão do MDB, mas dos partidos que se somam conosco num grande pacto nacional a favor do Brasil e do povo brasileiro. E eu rendo aqui as homenagens num agradecimento, reconhecendo o trabalho na luta pela democracia e igualdade de oportunidade a todos,
em nome do PSDB, do Bruno Araújo, e do União Brasil, do Luciano Bivar, também aqui pelo representante do Cidadania. Essa missão tem um clamor, ouvindo aqui todos que me antecederam, tem o clamor da urgência. A urgência porque o nosso povo, o povo brasileiro está morrendo de fome, depois de centenas de milhares de brasileiros terem morrido por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. Hoje, nesse Natal, nos lares brasileiros, muitos entes queridos partiram prematuramente. A minha solidariedade a todas as famílias das vítimas da Covid-19. Enquanto nos lares faltam cidadãos brasileiros, na rua nós temos o cenário da indigência total. A nossa missão clama por urgência, e é urgente, porque o ensino básico precário faz com que a nossa juventude não tenha perspectiva do futuro, sem horizonte, sem esperança. Retira, infelizmente, das ruas, a rua que acolhe mal. Urgência, porque os nossos trabalhadores estão desempregados. Aquele que estava na formalidade foi para a informalidade, quem está na informalidade está ganhando menos. Aquele que fazia bico já tem que sobreviver de dádivas. Urgência, porque nós temos uma política ambiental desastrosa, leniente com o crime, com a grilhagem, com a destruição da nossa biodiversidade. E esta leniência não queima apenas nossa mata e a nossa biodiversidade, ela queima a credibilidade do agronegócio brasileiro, que é sério sim, que prega a sustentabilidade que alimenta o Brasil e o mundo. É preciso acabar com essa dicotomia. É urgente, porque o país não tem prioridades. Um governo que não tem projeto, não tem plano nacional nem regional de desenvolvimento. Um governo que não tem dinheiro, apesar de sermos um dos povos que mais paga impostos no Brasil. Porque sem prioridade, sem planejamento, não consegue aplicar o dinheiro onde necessariamente precisa. E aí falta recursos para o mais básico, até as obras de infraestrutura e logística. E com isso, sucateia o nosso parque industrial, faz com que o comércio tenha portas fechadas e impede os nossos trabalhadores dos serviços poderem estar ganhando o seu pão. O governo que aí está, que cria crises artificiais. Mas é mais grave do que isso. Promove a discórdia, a polarização, como foi bem dito aqui. Numa única palavra, quer aniquilar as minorias. As minorias são hoje vítima do gabinete do ódio, que numa estratégia muito bem preparada, tenta impedir o pensamento crítico, a oposição e a imprensa livre. Não vão conseguir. Não enquanto estivermos juntos, nós do movimento democrático brasileiro, com todas as forças democráticas dos partidos que se somam conosco num pacto pelo Brasil. Presidente Baleia, queridos amigos e amigas, ao seu foi feliz quando disse que há um ano atrás, quando começou uma conversa comigo, a minha primeira reação foi de susto. Levei um susto, arregalei o olho e disse que o maior partido do Brasil tinha homens e mulheres à altura de representar a grandeza desse partido. Fomos construindo através do diálogo, ouvindo as ruas, conversando com os movimentos, com os núcleos. E chegamos à conclusão de que não só estou pronta, mas temos condições juntos de sermos, no futuro, o próximo, a próxima presidente da República. Aceito ser pré-candidata pelo MDB, porque hoje é a história que convoca novamente o MDB a agir. E o MDB não pode se fechar ao chamamento da história. O MDB diz sim à história, ao país, porque tem na figura do presidente Baleia o nosso ponto de equilíbrio, do diálogo, da convergência, da capacidade de ouvir, da capacidade de aglutinar. O presidente Baleia
é nossa ponte para o futuro, para que nós possamos estar ao lado dos homens experientes que passaram pelo nosso partido, pelos experientes que ainda nos guiam, como as estrelas guiavam os velhos navegantes, para que possamos estar junto com a juventude que aí está, representada pelos vereadores, pelos vice-prefeitos, pelos prefeitos deste partido que é o partido mais municipalista do Brasil. O MDB diz sim, justamente por isso, porque é o maior partido do Brasil, tem o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Um partido que sempre teve a coragem, a honra e a altivez de, nos momentos mais difíceis, lutar pelo que o Brasil precisa. O MDB diz sim, porque sabe da grandiosidade da missão que tem. E eu vou confessar a vocês, eu aceitei esse chamamento porque eu senti o clamor da militância, da energia e da esperança da juventude do MDB. Aceitei essa pré-candidatura porque senti do movimento da força da mulher MDBista, essa vontade de termos uma primeira pré-candidata. Aceitei porque senti no clamor de todos os núcleos que representam a diversidade, que é a nossa maior riqueza, enquanto a nossa desigualdade é a nossa maior vergonha, senti deles, da base. E nenhum partido tem mais capilaridade que o Brasil. Nenhum partido tem condições de crescer tanto numa campanha como o MDB. Ulisses Guimarães dizia, naquela época, vocês podem não encontrar uma porta de um banco aberto numa cidade do Brasil, mas em qualquer cidade do Brasil, você vai encontrar uma placa do MDB. O MDB do município, o MDB da base, é ele que sustenta esse partido. Ele nos liga ao cidadão mais humilde, ao mais letrado, no ponto mais distante do país. E é por este MDB que eu luto, porque eu sei o que está e qual é a maior bandeira que o MDB tem. A luta por democracia e justiça social. Gostaria aqui de deixar uma pergunta no ar, dividida aqui em duas partes. Aqui foi dito por diversas pessoas. Agora, Simone, o MDB tem que apresentar o seu projeto de país, o seu programa. Antes disso, nós juntos do MDB temos que responder a uma pergunta que, repito, divido em duas. MDB, Brasil, que país que queremos? Mas principalmente, para quem? O país que queremos é o país de uma educação pública de qualidade, para garantir igualdade de oportunidade ao filho mais humilde, no mesmo nível da oportunidade do filho mais rico. Uma educação que valorize o professor, que consiga mudar no currículo e modernizar o currículo para os desafios da vida moderna. Uma educação que garanta computadores e internet de qualidade. Inclusão digital tem que passar a ser direito fundamental da Constituição Federal. O Brasil que queremos é o Brasil do emprego, da geração de renda. É o Brasil que dá dignidade e cidadania ao pai de família. O Brasil que queremos é o Brasil do SUS devidamente financiado, para que possa garantir a todos que precisam, não só a gratuidade, mas a qualidade no serviço público. Alguém disse aqui, e é verdade, o SUS nos salvou da pandemia, mas também mostrou a necessidade de estar mais integrado com o sistema privado, especialmente com os institutos de laboratórios de pesquisa, de remédio, de vacina, de inovação. O Brasil que nós queremos, que é o Brasil de todos nós, é o país que tem o mapa do desenvolvimento. Não do desenvolvimento só do Sul ou do Sudeste, mas igualmente um país que tenha um plano nacional e regional de desenvolvimento para atender qualquer cidadão em igualdade de condições do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. O Brasil que nós queremos é o Brasil que o MDB sempre quis, sonhou e por o qual ele trabalhou. Eu sei que muitos podem dizer, não bastam boas palavras nem boa vontade. É verdade. O que é preciso? É preciso um grande movimento. É preciso o movimento democrático brasileiro. É preciso a história do MDB.
O Brasil não pode mais estar à mercê de aventureiros, de outsiders. É preciso experiência administrativa, experiência de gestão. É óbvio que é preciso dinheiro. Não se faz nada sem ele. Mas a prioridade número 1, e é ela que vai nos nortear na nossa responsabilidade fiscal, é a fome. Nada é mais prioritário que isso. Eu disse para vocês, já indo para o encerramento, que eu aceitei essa missão porque senti da paz esse anseio. Mas não disse qual foi o momento em que eu decidi colocar a minha singela experiência a favor do Brasil. Eu já fui deputada estadual, primeira mulher prefeita, reeleita prefeita do meu estado, da minha cidade. Já fui vice-governadora, a primeira mulher. Sou senadora da República. Minha verdadeira vocação é sala de aula. Sou professora universitária, sou advogada. Quero dizer para vocês que nada disso me estimulou a aceitar o convite. O que me estimulou a aceitar o convite, além da experiência, sim, que adquiri com os meus colegas senadores, deputados federais e políticos do MDB, especialmente, Braga, nesses 7 anos no Senado Federal, tendo a oportunidade de ser a primeira mulher presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a primeira mulher líder do MDB, a maior bancada do Senado Federal, a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a primeira mulher a ter coragem, mesmo sabendo da derrota, de marcar posição, de ser a primeira mulher em quase 200 anos de história, candidata à presidência do Senado, a primeira mulher líder da bancada feminina. Brasil, tudo isso. Simone presidente, Brasil, pra frente, Simone presidente. Obrigada. Brasil, pra frente, Simone presidente. Brasil, pra frente, Simone presidente. Muito obrigada. Brasil, pra frente, Simone presidente. Nada disso foi decisivo. O que foi decisivo, e eu liguei imediatamente para o Baleia, foi uma notícia que eu li no jornal. No Brasil hoje, 5 milhões de crianças vão dormir com fome. No Brasil hoje, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que ficam dia sim, dia não sem se alimentar. Esse Brasil é o Brasil que exige coragem, que exige altruísmo, que exige um esforço de todos nós. Como disse, não bastam apenas boas ideias. Não é possível falar apenas em responsabilidade social. É preciso ainda 2 coisas. Que nós possamos entender o papel do Estado. O Estado ideal não é Estado mínimo, mas muito menos o Estado máximo. O Estado que precisamos é o Estado necessário e que dê um ambiente seguro para que o setor produtivo, para que o capital, para que o investidor do privado possa se somar conosco em parcerias público-privadas e mesmo sozinho possa resolver o problema dos nossos gargalos, dos serviços públicos, do problema de logística, do problema de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. É desta forma que nós vamos desenvolver o Brasil, dialogando com todos, fazendo sim as reformas estruturantes administrativa e tributária, mas não essa oferecida pelo governo. Essa não serve como serviram muitos projetos que só atendiam e beneficiavam alguns poucos. Como disse, estou no final da minha fala, mas não posso aqui deixar de dizer que nos momentos mais urgentes, o MDB se fez presente. No momento da fome, foi do MDB do Senado Federal, meu líder Braga, que nós aprovamos uma PEC, garantindo que a renda básica é um direito fundamental, em caráter permanente de cada brasileiro que aí precise. Não uma renda básica permanente como o assistencialismo, mas uma renda básica como política de Estado e não de governo, que garanta depois uma porta de saída através do emprego para que outros possam assumir e entrar nessa fila antes de alcançarmos a nossa tão sonhada igualdade de oportunidades. Para isso, é importante falar em responsabilidade fiscal. Sem responsabilidade fiscal, nós já sabemos esse caminho nefasto. Nós não conseguimos
garantir seriedade para fazer o que precisa ser feito. Sem responsabilidade fiscal, sem as âncoras que também nós ajudamos a aprovar, o que nós temos é o aumento dos juros pela incerteza do futuro, é a desvalorização do câmbio, com ela, com o dólar alto, importando os produtos até primários como arroz, como nós importamos, significa o aumento da inflação, do preço básico dos alimentos, da gasolina que colocamos no veículo para transportar. Na realidade, quando falamos de responsabilidade fiscal, nós estamos falando de baixo crescimento, de desemprego e, novamente, de miséria. Deixei por último, para fazer um agradecimento especial ao meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Sem ele, eu não estaria aqui. Sem a confiança dos eleitores do meu estado, eu não estaria hoje senadora da República. Comecei falando do meu pai com seus companheiros. Alguns deles estão aqui, do Mato Grosso do Sul ou do Brasil. Está aqui André, está aqui Moca, foi nosso colega senador. Está aqui, ainda que não em presença, mas nos brindou com os seus áudios e vídeos, 2 grandes colegas do meu pai. E eles representam para mim o símbolo máximo do MDB vivo. Falo de Jarbas Vasconcelos e Pedro Simão. São homens como esse que nos inspiram, que inspiram os líderes que aqui estão, que ainda fazem política conosco. Então, encerro fazendo um agradecimento, se me permitem. Eu gosto muito de poesia, mas nesse momento em que o Brasil tem tantas incertezas e precisa tanto de esperança, nós falamos tanto de crises, eu quero dizer que eu acredito no Brasil. Eu acredito, eu tenho esperança, eu tenho confiança. Eu venho do Pantanal sul-mato-grossense, de um estado que tem 2/3 do Pantanal, um bioma, talvez o bioma mais frágil dos biomas brasileiros. Sofre todo ano com queimada. Manuel de Barros, pantaneiro, vendo a destruição do Pantanal, que depois, em menos de um ano, é capaz de ressurgir das cinzas, nos brindando com as cores dos nossos ipês, disse certa feita, abre aspas, as flores destas árvores depois nascerão mais perfumadas, fecha aspas. Trago para hoje e para agora, para nós. Juntos podemos dizer que depois seremos capazes de construir um futuro com raízes cada vez mais profundas, com troncos e galhos cada vez mais frondosos que possam abraçar a todos, com flores cada vez mais perfumadas, para que possamos também oferecer cada vez mais segurança, oportunidade e felicidade para cada brasileiro e cada brasileira deste nosso imenso e amado Brasil. Juntos somos a nova esperança do Brasil. Juntos com vocês, sinto-me preparada para ser a nova presidente do Brasil. Muito obrigada. Senadora, bom dia. Gostaria de perguntar primeiro, esse é um evento em que a gente contou com presença da terceira via, de partidos que estão tentando construir uma terceira via, mas não contou com integrantes do MDB que estão mais aliados ao ex-presidente Lula ou ao presidente Bolsonaro. Como que a senhora interpreta essas ausências e essas presenças nesse lançamento? Obrigado. Nós estamos iniciando uma caminhada. O MDB é o maior partido do Brasil. Não é possível falar em unanimidade, seria contra tudo o que o MDB sempre pregou. O MDB é o partido da diversidade, mas que tem a capacidade de convergir naquilo que é o essencial. O MDB vai estar unido no momento oportuno. Agora é hora só de agradecer as presenças. Não é possível menosprezar a presença de todos os núcleos do MDB aqui. O MDB Mulher, o MDB Diversidade, o MDB Socioambiental, o MDB Afro, o MDB Trabalhista, todos, o MDB Juventude, que foi dessa militância que saiu a minha pré-candidatura. Aliado a ela, se somaram e se somam os prefeitos que aqui estavam, vice-prefeitos, vereadores, presidentes regionais do MDB, os governadores de estado, prefeitos da capital, enfim.
Nós estamos falando do maior partido do Brasil, o partido que tem 5 milhões de filiados, o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. É o partido que tem condições de ter capilaridade. Nós não queremos, nesse momento de incertezas, nesse momento ainda de largada, a unanimidade. Nós queremos, lá na frente, a unidade, e nós vamos ter. Matheus Maia, aqui do Poder 360. Senadora, a minha dúvida é em relação justamente ao que falou o colega, da presença de integrantes da terceira via aqui no evento. Eu queria entender da senhora qual que é a chance real hoje de o MDB ter um candidato à presidência da República ou de integrar outra chapa. Inclusive, como que a senhora pretende manter esse apoio, como a senhora disse agora, até o final da campanha, já que nas duas campanhas para o Senado, esse apoio acabou se dissolvendo próximo ao pleito. Duas coisas é importante. O Senado é uma casa política, uma casa em que todos os senadores têm o seu projeto, o projeto que representa o Estado da Federação Brasileira. Nós não podemos comparar a candidatura à presidência do Senado, que veio de uma negociação depois com o governo federal por parte de alguns, com uma candidatura que vem da rua. O MDB é partido de rua, de chão, de base, dos rincões mais distantes. Qual é a chance de nós continuarmos? A mesma de qualquer partido que está lançando candidatura própria na chamada Frente Democrática ou Pacto a favor do Brasil e do povo brasileiro. A minha chance é igual, nem mais nem menos. O mais importante é que a presença deles mostra que nós estamos unidos no único ideal. O ideal de garantir sempre a democracia, que nós possamos avançar em políticas públicas para garantir um novo rumo para o país. A presença deles aqui representa exatamente isso, que nós temos as nossas divergências, mas nós vamos convergir num projeto maior logo na frente. Do Estadão aqui, o Daniel do Estadão. Boa tarde, senadora. A senhora fez críticas aí ao governo do presidente Jair Bolsonaro e também ao que a senhora chamou de aventureiros. Queria saber se nessa pré-campanha a senhora vai poupar o ex-presidente Lula e se a senhora estaria disposta a conversar com ele nesse período agora. Eu não vou poupar nem defender quem quer que seja. Eu vou defender a bandeira de justiça social do MDB. Eu vou defender aquilo que o MDB mais quer. Um Brasil que dê oportunidade para todos, homens e mulheres de qualquer região do Brasil. O Brasil está urgente precisando de um planejamento nacional e regional, de políticas estruturantes, de reformas, especialmente a reforma administrativa e a reforma tributária. O Brasil precisa alimentar seu povo. É inadmissível um país tão rico deixar crianças passarem fome. A pobreza, ela pode até ser compreendida, embora tenha que sempre ser também uma pauta para tirarmos as pessoas mais humildes dessa condição. Mas a miserabilidade é inaceitável num país tão rico quanto o Brasil. Mariana Alô? Não tá, né? Ah, tá. Senadora, a senhora está falando de economia. A senhora tem um nome para a política econômica? A senhora tem conversado com a Zeina Latif? Tem algum outro nome que a senhora tenha para a economia, que há uma expectativa sempre muito grande em relação a isso? Sinto divergir dos outros pré-candidatos, mas não será o primeiro nome que eu vou anunciar da nossa pré-campanha. Acima da educação, da economia, repito, nós temos que perguntar para todos e para nós mesmos que país nós queremos e para quem. Não será um economista que vai dizer isso. Vai ser um sociólogo, vão ser professores, vai ser a sociedade civil organizada, vai ser o nosso centro acadêmico nas universidades. Nós precisamos primeiro falar de políticas públicas. Nós precisamos primeiro falar de qual é o projeto de país, para depois chamar um economista para dizer, liberal que nós somos, eu sou uma liberal moderada, dizer, este é o nosso projeto, esse é o nosso plano de governo, como nós vamos fazer, preservando a responsabilidade fiscal para conseguir os recursos necessários. Só para encerrar, eu quero dizer ainda que antes de anunciar a equipe,
Antes de dar uma tranquilidade ao mercado, nós precisamos dar uma tranquilidade para as pessoas. E aí é importante, mais importante do que o ministro da Economia, é o ministro do Planejamento. Um país que não planeja, não sabe para onde vai. É um país como nós temos hoje, sem comandante, com piloto da economia que não sabe para onde vai. Ele não tem bússola, ele não tem rumo, ele fica servo e submisso a um Congresso Nacional, parte dele considerado do Centrão, que tem emendas orçamentárias tamanhas como relator geral, que é hoje considerado o primeiro-ministro do país. Não é possível avançar, não é possível desenvolver, não é possível garantir serviços públicos de qualidade, educação pública de qualidade, o SUS bem financiado, conseguir um ambiente seguro de negócios para garantir, chamar a iniciativa privada para dizer, se some conosco, porque nós garantimos as 3 seguranças necessárias para o ambiente de negócio. Segurança institucional. Amamos a democracia e não abrimos mão dela. Segurança jurídica. Respeitamos a Constituição e os acordos firmados. Não se garante estabilidade, segurança, investimento público ou privado, internacional, nacional, dando calote em precatório. E terceiro, nós garantimos a vocês, investidores, segurança socioambiental, que queremos o crescimento com qualidade de vida, que é sinônimo de desenvolvimento. É essa a resposta que eu tenho que dar para o mercado, não quem vai ser que vai nos orientar na equipe econômica. O economista é fundamental para poder depois, com o arcabouço criado, poder nos dar o suporte, garantindo-se a responsabilidade fiscal. Muito claro, a responsabilidade social é o fim em si mesmo. A responsabilidade fiscal é um meio para garantirmos dignidade às pessoas. Senadora Wilson, do Antagonista. Tudo bom, senadora? Aqui no canto, sou um pouco baixinho, então dificulta aqui um pouco o cenário. Senadora, eu queria insistir um pouco em um questionamento de 2 colegas, assim, de forma mais pragmática, tá? A gente está falando de candidatura presidencial, então eu queria entender, senadora, o seguinte. A senhora falou agora há pouco que a senhora está no início de uma caminhada, que agora é hora de agradecer as presenças e não necessariamente de cobrar as ausências. Como é que vai ser essa articulação a partir de agora com a cúpula do partido? Por mais que se tenha boa vontade, por mais que se tenha rua, é necessário apoio político numa candidatura presidencial. Então, eu queria entender como é que isso vai ser construído, se existe algum deadline para a candidatura decolar ou não, e se isso já está sendo falado, alguma coisa do tipo. E vice, já tem algum nome, não? Muito claramente, eu acho que é importante reforçar isso. Essa é uma candidatura que não nasceu de uma vontade pessoal. É a maior honra da minha vida. É a maior missão que eu possa cumprir, é ser pré-candidata à presidência da República do meu país. Mas foi o MDB que me chamou. E diferentemente do que aconteceu no passado, foi o MDB do chão. A executiva, ela representa, ela é a caixa de ressonância do MDB que nos alimenta, no MDB que nos sustenta, que o MDB que consegue, com a sua bandeira, garantir os votos necessários para nós fazermos a maior bancada de senadores como temos, uma grande bancada na Câmara Federal. É a esse MDB, e é por esse MDB, e é com esse MDB que eu começo a andar agora. Eu não vou andar agora com a cúpula, com a executiva, eu acabei de ser homologada por aclamação. Agora é hora de percorrer os palanques regionais para que nós possamos, através do nosso trabalho, da nossa plataforma de política, conseguir fazer o máximo possível de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais e de senadores do MDB. Isso não foi conversado, eu não tenho plano B dentro desse projeto nacional. Não foi pedido para mim e eu muito menos pedi. Começamos a caminhar agora. Os vices têm que surgir naturalmente do encontro e da convergência dos partidos que se predispõem a fazer um pacto a favor do Brasil. Só posso garantir a vocês que o MDB, como os demais partidos que aqui estiveram e que mandaram representantes e mesmo mensagens por WhatsApp e no celular, eu tenho certeza que todos esses partidos, sabendo do momento delicado que nós tivemos e temos, saberá, na hora certa, dar resposta a essa pergunta. Luciana, da Jovem Pan. Aqui, ó.
Eu sei que a senhora já falou que não existe plano B, mas tem vários partidos que já estão se movimentando, procurando vice. Todo mundo quer ser cabeça de chapa. A senhora aceitaria, em algum momento, por conta da terceira via, aceitaria o cargo de vice? Ou o MDB sinaliza mais com a possibilidade de puxar, agregar com a cabeça de chapa, tendo vice alguns desses outros candidatos que já foram colocados? A resposta está aqui. Qual foi a pré-candidatura que teve tanta representatividade e foi tão plural? Que teve grandes lideranças de todas as regiões do Brasil. Estiveram aqui prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os núcleos, prefeitos de capitais, governadores. Está aqui o presidente do meu partido. Qual é o partido que tem a capilaridade, repito, de percorrer todos os quase 5 mil e quase 700 municípios e, como eu falei, ter uma plaquinha ali dizendo aqui é o diretório do MDB. Um partido como esse não pode pensar nesse momento em vice. O momento agora é de colocar o bloco na rua. Como eu acho também que é democrático, justo e certo que os demais partidos dessa frente democrática, desse pacto, também coloquem os seus candidatos na rua. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque nós precisamos nos esquecer dos partidos e pensar no eleitor. Eu não sei com quem o eleitor vai se identificar. Como é que nós vamos falar agora, um ano antes da eleição, qual é o candidato, qual é o vice, se nós vamos ou não vamos até o final? Eu estou disposta a ir até o final. O MDB tem estrutura para ir até o final, tem proposta, já fez, sabe fazer e nos momentos mais decisivos teve coragem para enfrentar. Então, nesse momento, é hora de todos colocarem o bloco na rua. Me permitam numa linguagem muito simples. As candidaturas nesse momento, que não representam nem o passado nem o presente, e sim o futuro, todas elas, não podem ter, nesse momento, a preocupação de ter um nome, um sobrenome ou um rosto. Somos todos nós pré-candidatos da democracia brasileira.